Aprende a lavar uma louça, a cozinhar um feijão, a desentupir uma pia. Aprende, porque isso vai fazer falta. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Uegima. Olá, pessoas. Aqui é Bruno Daes. Olá, ouvintes. Aqui é Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui mais uma semana no Papo de Calçada. E hoje com um assunto bem divertido, bem leve, né? Aquelas histórias que marcaram as nossas vidas. E o assunto de hoje são os perrengues de morar sozinho, né? Acredito que todos que estão aqui já tiveram essa experiência, né? De uma certa liberdade. Então vamos compartilhar aqui, né? Como que foi as primeiras vezes, as histórias de fracasso, as histórias de sucesso, o que a gente aprendeu com a vida em morar sozinho. E aí, gente, quais são as histórias aí de vocês? Angélica é que mora mais tempo sozinha, né, Angélica? É, que eu saí da casa da minha mãe 24 anos. Tá fazendo esse ano. É. Nossa. Paulo não era nem nascido. Eu já não morava com a minha mãe. Essa coisa de não morar mais com os pais, né? É óbvio que, ainda mais naquela faixa de idade que eu tinha 23 anos, recém-formada e tal, a primeira coisa é mesmo, né, assim, a questão de gostar, de achar tudo ótimo, tudo lindo, por causa do horário, né, você não fica mais tão regrada, né, assim, ou com tanta necessidade de explicar para onde vai, que horas volta. Aqui na minha casa isso era bem cobrado. Não era reprimido, mas era bem cobrado. Onde você vai, com quem você vai, que hora você volta. Então tem toda aquela coisa, né? E também poder levar as pessoas para casa com mais tranquilidade, não importando muito o horário. Mas em termos de perrengue mesmo, isso veio com o tempo. Né? Isso veio com o tempo porque já não tinha mais quem ajudasse a organizar nada, né? Então esses perrengues de desorganização, que daí me fizeram, em um mês mais ou menos estava eu, né? Naquela época o celular não era popularizado, a gente não tinha celular. E aí eu comecei a todo dia ligar para minha mãe, assim, passava num orelhão, ligar assim só para saber como tava, contava meu dia e não sei o que, daí dizia para ela, eu saí agora lá, eu saí da casa da minha mãe para ir fazer mestrado, né, em Curitiba. Saímos lá agora e não sei o que, daí vamos passar ali, vamos pegar um cinema e tal, não sei o que. Minha mãe, tá bom. Com o tempo minha mãe virou e falou assim, ô filha, deixa eu te falar uma coisa, para com isso que tá começando a ficar chato pra mim. Porque eu tô em Londrina e você tá em Curitiba. Entendeu? Se você tá saindo da universidade, indo tomar uma cerveja, se você tá aí saindo da universidade, indo pro cinema, ou indo fazer ou indo pra casa, tipo, entendeu? Não tenho mais controle sobre isso, né? E aí eu diria que foi talvez o perrengue, meu primeiro, assim, que foi o perrengue incrível, que foi de falar, pomba, eu acho que eu gostava de ter que contar para onde eu ia, com quem eu ia e qual era meu plano, né? E eu sempre fiz muito isso, né? De nós três, os filhos, eu era a única que fazia. Nós três éramos cobrados, mas só eu fazia. Eu ligava pra minha mãe e dizia, tô saindo da universidade, eu vou pra tal lugar, com fulano. Minha mãe, tá bom. Chegava lá, eu mudava de plano, eu ligava de novo. Pegava outro orelhão e ligava. Você, não, a gente vai... Eu passava o tempo todo dando satisfação pra minha mãe onde que eu tava. Mas era uma coisa muito minha, na verdade, sempre foi. Aí quando eu mudei pra Curitiba, eu notei que aquilo me fazia uma falta, mas tão grande, que por muito tempo, depois de mais ou menos um mês, eu tava fazendo todo dia. Até foi a minha mãe que virou e falou assim, filha, não adianta mais. A gente não tá na mesma cidade. Engraçado, assim, porque na minha história de morar sozinho,
acontece algumas coisas que é assim, a minha mãe, ela sempre soube que eu queria morar sozinho em algum momento, né? Infelizmente eu tive que passar por um primeiro relacionamento, né, para sair da casa dela, para depois morar sozinho. Não foi na ordem que eu gostaria que as coisas fossem. E por uma questão mesmo de como eu vou dizer assim, de situacional, eu acabei indo morar numa casa. Quando eu fui morar sozinho, eu fui morar numa casa que era próximo à casa dela. Então, a minha mãe nunca me cobrou isso. Depois que eu fui morar sozinho, você falou, a sua mãe, pô, você tá me deixando numa situação assim assado. E é engraçado, porque a minha mãe nunca fez isso. Entende? A minha mãe só me ligava, porque na época, quando eu morei sozinho, antes de começar a namorar a Renata, eu saía de casa, né, no domingo, aí ia trabalhar em 2 cidades, durante a segunda, terça e a quarta, aí voltava na quarta de noite. Aí na quarta de noite é que a minha mãe me ligava. Chegou em casa, meu filho? Cheguei. Então tá beleza, tá tranquilo. Boa noite, tchau. Sabe? Isso é muito engraçado, né? As relações que cada família, cada pai, cada filho estabelece entre si. A minha mãe sempre preferiu isso. Ó, mãe, eu vou a tal lugar e tal hora e vou chegar a tal hora. Né? Isso depois dos 18, tá, amiguinhos? Se você quer menor de 18 anos, tá escutando isso, independente se você é menor de... Deem satisfação aos seus pais se vocês ainda estão na casa deles, mas tudo bem. Aí voltando, aí minha mãe sempre se preocupou só com isso, de dizer, ó, cheguei, tá tranquilo, tá, meu filho, tudo bem, foi tudo certo? Deu tudo certo, mãe, valeu, tá, boa noite, bom descanso. Então eu saía no domingo de noite, quando eu tava começando no Fantástico, só voltava na quarta, depois das 10 horas da noite. E a minha mãe me ligava depois das 10h30 assim, e falava, sabe? Eu nunca, enquanto morei sozinho, e morei muito pouco, porque a Renata veio me perturbar, e aí, a Renata me perturbando, eu falei assim, essa mulher não vai ficar me perturbando não, vou casar com ela logo. Aí, não morei muito tempo sozinho, fui logo e casei com a Renata. Mas, enquanto morei sozinho, da parte da minha mãe, era só isso. Minha mãe só me ligava na quarta de noite pra saber se eu tinha chegado em casa. Tranquilo, engraçado como a relação dos pais são diferentes. É que são os vínculos, né? Eu sou filha mais velha. Eu fui a primeira a sair de casa. Não sei. E pra ir pra outra cidade, né? E sempre fui, como eu sou, não foi só a primeira a sair de casa, eu fui a primeira a começar a sair à noite. Né? Fui a primeira a entrar na universidade, eu fui a primeira a fazer 18. Então eu fui a primeira em tudo, ou em quase tudo, né? Porque sou a única que não tem filhos, então não fui a primeira a ter filho, né? A dar netos, né? Para eles. Mas então tinha muito isso, assim, tinha muito essa coisa do conversar e eu entender, eu não conseguia, na verdade, imaginar, mas eu entendia o medo, sabe? Entendia a preocupação, né? De estar com o filho solto na rua, entendeu? Assim, então de falar, quando puder, avisa onde você vai estar, avisa o que você... Né? Então eu criei esse hábito já desde a faculdade, de falar, tô saindo da UEL, a gente vai pra casa de fulano. A minha mãe, tá bom. Tanto que era só assim, minha mãe nunca pegou no pé com nada. Ela só queria saber mesmo, assim, só pra ficar tranquilo. Aí, lá da casa do fulano, a gente resolveu ir pro bar. A gente tá saindo da casa do fulano, tá indo pro bar. Minha mãe nem sabia onde morava fulano, por exemplo. Angélica, e vamos lembrar aqui que hoje no papo nós dois somos os quarentões, né? Na nossa época de adolescência, a gente não tinha dinheiro e nem como é que eu vou falar? A possibilidade de ter o próprio telefone celular. Então a gente tinha que dar uns pulos pra gente poder avisar em casa, tá tudo bem, tô tranquilo, tô partindo desse ponto A pro ponto B, etc, etc, né? E ninguém morreu, e tá todo mundo tranquilo. Passou algum perrengue e tal, mas foi tranquilo. A gente tinha que ir atrás do telefone, o telefone não tava com a gente, né? A não ser que a gente estivesse na casa de alguém ou em algum lugar que pudesse emprestar o telefone, porque tinha isso. Telefone era cara a ligação, né? Então às vezes tava no bar alguma coisa, me empresta aí rapidinho o telefone do bar mesmo, né? Assim, e falava rapidinho, mãe, tá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque tinha o tal dos impulsos, né? Que eram cobrados no telefone. Ou então era orelhão,
que ligava a cobrar, porque ficar andando com ficha, com cartão, era uma coisa que pra gente também, a gente não tinha dinheiro pra comprar. Então eu ligava a cobrar e daí a mãe, pra ser rápida, também, tá bom. Né? Então a gente tinha sempre que ir ao telefone, a gente não tinha um telefone com a gente, né? E funcionava. Eu, na verdade, então, eu fui descobrir que eu gostava quando eu saí de casa. Porque eu gostava disso, eu achava legal no final das contas. Que minha mãe sabendo, meu pai sabia também, né? Eu falo muito nela. Mas que meus pais soubessem onde eu estava. Era engraçado isso, assim. Aquilo me dava alguma certa segurança, sabe? E... Enfim, eu acho que essa foi a primeira, assim, que eu considero um perrengue, porque vocês não têm noção da adulta jovem e orgulhosa que eu era quando eu saí da casa da minha mãe. Assim, né? Tipo, agora eu saí, agora eu tenho uma bolsa de mestrado, que eram R$700 na época, tipo, né? Uau, para se gastar em Curitiba, pagando aluguel, né? Mas era a minha primeira grana, né? Acima de, sei lá, de R$300 que eu ia ter por mês na época. Então, nossa, né? Achei que eu fosse, né, ser a dona de mim, né? Aí, gente, não deu um mês eu tava ligando. Então, acho que esse foi um perrengue que eu guardo com o maior carinho, porque minha mãe, quando tem chance, ela lembra disso. E conta, gente, pra quem estiver comigo, do motorista do Uber, sabe? Até a mãe do amigo que eu tô sendo madrinha de casamento, na festa do casamento. Paulo, tá aí? Ela adora contar essa história também. E tu, Guilherme, tu chegou a morar sozinho quando tu foi pra Bahia? Eu morei sozinho já na graduação, porque eu saí de casa com 18 anos, aí pra fazer engenharia, e morei 1 ano na casa de uma família de amigos da minha mãe. Aí, mesmo assim, não deu muito certo, porque morar na casa dos outros é meio ruim, né? Você não tem... É pior do que você morar na casa dos seus pais. Você tem menos liberdade ainda. Aí, com 1 ano que eu tava lá, que eu já conhecia a cidade e tal, eu falei assim, eu quero arrumar um lugar pra morar. E eu tinha um amigo que tava numa situação bem parecida, colega de sala, e aí ele já tinha alugado, sei lá, menos de 1 mês que ele tinha alugado uma kitnet. Aí eu falei com ele, cara, não cabe mais um lá na sua kitnet, não. A gente divide o aluguel. Aí, assim, moramos, acho que 1 ano, cara, 1 ano e pouquinho nessa kitnet, nós dois. Era uma kitnet até um pouquinho maior, mas era apertado, porra. Então uma kitnet pra 2 pessoas é foda. 1 quarto só e tal. Aí os perrengues começam daí, né? Assim, ele era uma pessoa que nunca tinha saído da casa dos pais, eu também não, então a gente não tinha muita experiência. Aí você começa a aprender, tipo, a fazer compra no supermercado, a ver o que precisa pra limpar a casa, pra lavar roupa. Não tinha máquina, não tinha taquinho, não tinha nada dessas coisas. Entendeu? Então, peraí, não fala disso agora não, a gente fala mais na frente. O Paulo não mora sozinho, né, Paulo? Atualmente não, atualmente eu moro com meus pais aqui, né, mas minha primeira vez que fui morar sozinho. Primeira vez que eu fui morar sozinho foi no ano de 2014, quando eu passei na UTF, na Federal aqui do Paraná, né? Aí, mas não fui morar sozinho, fiz igual o Guilherme, assim, fui morar com um primo meu, que já estudava lá. Até por isso que eu decidi estudar lá, né? Mas, cara, você tem que, como fala depois, tem que comprar a própria comida, saber quanto tempo vai durar aquela comida. Aí, primeira vez saindo de casa, acho que a mãe e o pai não queriam que eu fosse, né? Eles estavam certos no final, porque fui lá, fiquei um tempo lá, já vim embora de volta. Abandonei curso, abandonei tudo. É muito complicado você pagar as próprias contas sozinho, sem experiência nenhuma e tal. A gente passou um perrengue pra aprender. Mas, tipo, não aprendi muito, porque tô na casa dos pais de volta hoje. Depois eu quero perguntar, tanto pro Paulo quanto pro Guilherme, uma outra parada que é uma coisa que eu estimulo muito aos meus alunos, né? Porque assim, por exemplo, o Paulo mora no Paraná e é um estado bem grande,
E o Guilherme mora em Minas, que é o segundo maior estado, não, o terceiro maior estado brasileiro, né? Mas também é um estado muito grande, e que é essa questão exatamente de uma facilidade. Eu vou chegar lá na frente, bem lá na frente, para perguntar isso. Que é essa questão, né? Que hoje a gente tem um sistema que você pode fazer o Enem e escolher, né, cursar a universidade num outro estado, que não o estado onde você mora. E ainda que não seja em outro estado, mas no teu próprio estado, você vai para um campus bem distante, né, e que te afasta bastante da família. E eu sempre estimulo os meus alunos por causa disso. Porque, por exemplo, morando aqui no Rio de Janeiro, ou até em São Paulo, a gente sabe que a competitividade é muito grande, né? Então, seria ideal que todo mundo conseguisse preencher esses polos em outros lugares, né, em outras universidades, em outros campi, por conta disso. Porque em alguns lugares, por exemplo, como no Piauí, né, a ascensão ao ensino superior é muito complicado, mas isso eu quero perguntar mais lá na frente. Mas vamos tentar fazer assim então agora. Vamos lá, estamos todos morando sozinhos. Quais foram as principais dificuldades quando a gente começou a morar sozinho? Então, emendando no que eu estava falando, eu acredito que as primeiras dificuldades foi se situar, entendeu? Assim, porque quando você mora na casa dos pais, tem outra pessoa para resolver todos os problemas da casa, entendeu? Pagava a conta. Meu pai sempre me deu dinheiro e falava assim, vai lá na loteria pagar as contas. Eu ia. Minha mãe pedia, falava assim, vai no banco, desconta esse cheque aqui, olha isso aqui pra mim lá na rua, compra tal. Então, assim, eu sempre fui muito despachado nisso. Mas eu preocupar de ver, contar o dinheiro, vai dar pra isso, vai dar pra fazer a compra, vai dar pra... Entendeu? Isso são as primeiras coisas. Você começar a administrar a própria vida. Isso, assim, demora um pouco, entendeu? E até a coisas básicas de dentro de casa, porque... Aquela coisa, né? Homem, por mais que você aprenda a limpar uma casa, a cozinhar, mas não é igual o que se exige de uma mulher, né? O homem é aquela coisa assim, se fizer, fez, se não fizer, vai ter uma mulher pra fazer pra você. Então não precisa preocupar tanto com isso. É verdade, cara. O machismo é isso. Então, aí você tem que aprender, cara. Cara, o primeiro arroz que eu fiz na minha vida... Eu comi porque eu tava com muita fome, cara. Ficou muito ruim, cara. O primeiro macarrão ficou parecendo uma papa, cara. Nossa! E se hoje em dia eu sou enjoado pra comer, cara, é porque eu já comi muita comida ruim que eu fiz. Então eu não admito, cara, comer comida ruim dos outros, cara. Não, eu aprendi a fazer comida boa, então todo mundo tem que fazer, cara. Não tem esse negócio de fazer qualquer coisa, não. Tá certo, sai fora. Tá certo. Mas é isso mesmo. O que eu senti não, tá também... Certo. Porque assim, no meu caso, eu não sei no seu, mas no meu caso, eu mudei de uma cidade do interior que tem uma dinâmica muito diferente da maior parte do estado do Paraná, porque fica no norte do estado, então se relaciona muito mais com o interior de São Paulo. Então tudo, os hábitos, o clima... E aí eu vou para uma cidade que é capital, que tem outras características culturais de colonização, né? Curitiba foi colonizada alemão, polonês, ucraniano. Então é uma cidade com outras características comportamentais, independente de ser capital, e outras coisas climáticas mesmo, né? Curitiba tem um clima medonho o clima. Então, para mim foi uma junção de várias coisas no primeiro mês. Eu estranhava um pouco a dinâmica da cidade pelo tamanho e pelo jeito das pessoas, e estranhava muito o clima, né? Porque eu me mudei em março, quando Londrina é quente pra caramba, chove bastante, mas é quente, para uma cidade que chove 360 dias no ano e é frio, né? Então nessa época eu fui dividir apartamento com um casal de primos que não tinha comunicação. Cada um eles eram de uma outra cidade no interior, mais parecida com Curitiba em termos de colonização. E assim, chegava em casa da universidade, estava cada um no seu quarto,
A casa não tinha TV, então não tinha sala, né, para as pessoas ficarem. Tinha sala, mas não ficava ninguém. E aquilo foi me enlouquecendo, né? Foi um mês que eu quase enlouqueci. Até que eu me mudei de república. Aí fui para uma república que as pessoas eram uma mineira e outro de Santa Catarina. E aí era outra dinâmica. Aí as pessoas sentavam à mesa junto, para jantar junto. A gente saía da universidade e passava na padaria juntos para comprar as coisas. Então, o meu perrengue maior foi no comecinho mesmo, no primeiro mês, foi essa falta de comunicação, mas cada um muito na sua. Era um casal de primos super gente boa, eles eram muito queridos, mas cada um chegava e ia pro seu quarto, sabe? Às vezes se encontrava na cozinha, né? Aí quando eu mudei de república, aí a coisa foi outra, era outra coisa, né? E aí isso deu uma amenizada bastante. Mas essa das contas é a melhor, porque eu trabalhei durante a minha graduação. Eu fazia um curso de período integral e à noite eu trabalhava numa escola, na questão administrativa. Então eu tive ao longo da minha graduação meu dinheirinho. Mas meu dinheirinho não era para pagar a conta de luz, não era para administrar a conta da casa. E era aquele dinheirinho que se chegasse até o final do mês, ótimo. Se não chegasse, não ia me faltar comida, energia elétrica, não ia me faltar nada, né? Eu pagava, meu dinheiro era para eu andar de ônibus, para ir para a universidade, né, ia com o meu dinheiro para eu sair de noite, essas coisas assim. Então administrar a conta e fazer o dinheiro dar até o final do mês, porque se ele não der, você vai ficar devendo a partilha de alguma coisa dentro de casa, né, a partilha do aluguel, a partilha do condomínio, a gente chama diarista, a partilha de tudo, né, é outro papo, né, se aprender a lidar com isso. E aí ficou mais fácil essa coisa de administrar a casa, porque a gente cozinhava junto, então a gente fazia a compra do supermercado junto, a gente respeitava isso, né? Bastante, as coisas que tinha na geladeira. Eu vejo muita gente que passou por isso, de não poder ter as coisas na geladeira, porque o outro comia. A gente não tinha isso, era bem tranquilo em relação a isso. Mas ir para o supermercado e administrar quanto cada um podia gastar. Porque o rapaz a gente fazia mestrado, mas a menina que era de Uberlândia, ela fazia doutorado, então ela ganhava quase o dobro da gente na época, né? Ganhava um tanto a mais que a gente. Então, na hora de administrar o que cada um podia gastar, a gente tinha que administrar diferente, né? Então, essa parte também. E eu vou dizer, saber administrar a grana, que era algo que eu achava que eu soubesse, eu levei facinho 1 ano para realmente aprender a fazer isso. Só um comentário antes de passar para os outros, que a Angélica comentou aí que primeiro, né, morou numa casa que não tinha muita comunicação e depois foi para uma outra casa que tinha mais comunicação e foi melhor. Toda a minha época que eu morei em república, que foi na graduação, muito que deu certo é porque a gente tinha pouquíssima comunicação, sabe? Porque cada um vivia na sua, juro por Deus, cara. Se tiver algum amigo meu de faculdade que ouve esse negócio aqui, por favor, manda comentário para o pessoal saber que é verdade. Mas os caras ficavam de cara, velho. A gente tinha as tarefas tudo separada, sabe? Cada um fazia uma coisa. Eu era o responsável pela comida. Botava aqueles anúnciozinhos assim, tipo... cartazinho, fulano faz isso, não, nunca precisou, cara, nunca precisou. Cada um já sabia suas coisas, cada um cuidava do seu quadrado muito bem, sabe? A gente tinha, por exemplo, tinha o dia da faxina, a gente combinava, sábado, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos dar uma faxina? Vamos. Aí todo mundo, cada um, eu vou limpar isso e tal, e resolvia tudo. Cara, era muito bem conversada a parada, a gente conversava pouco, mas se resolvia muito bem. Saca? Então, assim, o pessoal da faculdade até achava engraçado, né? Porque, assim, república de faculdade ficava... Cara, era difícil um dia que não tinha alguém lá em casa. Assim, alguém de fora. Todo dia tinha alguém lá em casa. E a gente não trabalhava, nenhum de nós dois, né? Eu dava aula particular, mas, assim, não era aquele trabalho de carteira assinada. Os caras ficavam de cara, assim... Tinha dia que eu fazia o almoço, cara. Aí eu... gritava, o almoço tá pronto. Ou então mandava no zap. Não, tipo assim, o almoço tá pronto, pode ser. Ô, Guilherme, só pra eu entender aqui. Você é de Valadares. Certo. Aí você fez universidade onde?
em Patinga, 100 km de Valadares. Não, tá, ok, tá. Não, é que eu tô pensando nisso, que assim, eu não fiquei em República, então eu não sei o que é isso. Então, assim, eu morava a 70 quilômetros da faculdade de onde eu estudei, que é a UF, que é em Niterói, e eu morava em Nilópolis. Então, assim, ou eu ia de ônibus, ou depois que eu comprei minha moto, consegui comprar. Porque, assim, já devo ter contado essa história. Já no segundo período, eu consegui uma professora que estava enrolada com o doutorado dela, ela me encaixou numa escolinha que ela dava aula. Então eu fui juntando dinheirinho, consegui comprar uma moto e tal. Então, antes de terminar a graduação, eu já tinha conseguido comprar uma moto. Então, eu não precisava ficar em República, como vocês estão falando. E onde eu moro é isso, 70, 60 quilômetros da onde eu morava, sabe? Então, um negócio que eu não conheço, morar em República. Eu trabalhei com alguns professores que moraram em República, que assim, as histórias que eles contam eram do tipo, aqui no Rio tem a Universidade Federal Rural, que ela fica no interior do Rio. Então, assim, é mais para quem, por exemplo, mora ali em... É um polo bem próximo, e bem próximo quando eu digo é assim, 250 quilômetros. Quem mora em Juiz de... Perdão, peraí, só um instante. É um polo bem próximo, assim, para quem mora em Juiz de Fora, né? Tinha gente que vinha de Juiz de Fora pro Rio, porque ela fica em... Ai, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas tinha gente que vinha de Minas. Então eu trabalhei com alguns professores que estudaram nessa rural, essa universidade rural, e tinha gente que cultivava maconha dentro da geladeira, dentro do quarto de República, entendeu? Então, assim, eu ouço essas histórias de República e eu falo assim, pô, eu não sei o que é isso. Eu sempre faço questão de escutar, porque assim, eu não sei o que é isso. Porque eu ia e voltava, né? Me ferrava muito de ônibus e depois de moto, porque tem que atravessar a Ponte Rio-Niterói. Quem já atravessou a Ponte Rio-Niterói, seja de carro, seja de moto, quando a Ponte Rio-Niterói tá ventando, amigo, a chance de você, na moto, tomar um tombo é muito grande. Entendeu? Só por isso que eu tô escutando essas histórias de República. O Paulo também estudou em República? Eu fui morar com esse meu primo, que eu fui pra lá, a gente alugou uma casa daí, porque ele morava na República. Mas por esse tempo, ele morando na República, ele aprendeu um pouco a cuidar do dinheiro e da comida e tal, né? Eu cheguei lá achando que ia ser mais de boa, assim. Mas a gente se animava e... lá pro dia 15 do mês a gente já tava duro já e contando as moedinhas. Mas... isso aí é foda. Comida, cara. Quando eu tava trabalhando, eu ficava sem comer daí. Ou comia miojo, empanado. Enjoei miojo com empanado, sardinha, pão, mortandela. É foda. Cara, isso é um perrengue, né, cara? Você comer comida ruim é um perrengue, cara, na moral. Cara, e assim, o que eu sempre penso é nisso. Como é que... e aí o Guilherme antes tinha falado dessa questão, né, do machismo. Cara, como é que a gente não aprende a cozinhar, velho? Sabe? Como é que a gente não se interessa? Porque é comida, não é nada demais. É a nossa alimentação. É a necessidade básica, né? Não é, cara? A gente não se interessa por isso, a gente não aprende a cozinhar. Eu não sei se eu já contei essa história aqui no Papo de Calçada, é totalmente fora do tema, mas assim, quando eu tinha 18 anos, eu tive uma namorada e tal, eu achava que eu ia casar com essa menina, porque a gente se gostava muito e tal, coisa. E aí, numa vez, eu fui passar um fim de semana na casa dela e tal, porque minha mãe tava viajando junto com meu irmão. E aí ela falou assim, pá, o que você quer comer amanhã? Eu falei, sei lá, cara. Eu vou fazer lasanha. Eu falei, tá bom então, faz lasanha. Aí ela fez uma lasanha de frango. Eu falei, nossa, ficou gostosa, comi, que maravilha. Eu falei, pô, legal pra caramba.
Aí, tempos depois, eu fui de novo dormir na casa dela, ou de sexta pra sábado, de sábado pra domingo. E aí ela falou assim, pô, amanhã eu vou fazer aquela lasanha de frango. Quer? Eu falei, pô, quero. Eu sei que essa lasanha de frango se repetiu algumas 2 ou 3 vezes. Aí tá, né? Ela só fazia lasanha de frango. Aí teve um belo dia que eu fui numa festa, eu dormi na casa dela, de sábado pra domingo. Aí quando chegou no domingo de manhã, ela perguntou pra mim, amor, o que você quer comer? Eu falei, pô, frita um ovo pra eu comer aí. Aí ela foi fritar um ovo. Velho, ela pegou a frigideira, virou a garrafa de óleo na frigideira e foi enchendo aquela porra de óleo. Quando ela abriu o ovo, que o ovo jogou lá dentro, o ovo começou a nadar dentro da frigideira. De tanto óleo que tinha. Cara, quando ela tirou o ovo vinha assim, pingando o óleo. Eu falei, caraca, bicho, eu preciso cozinhar. Porque se eu tiver que casar com ela, eu só vou comer lasanha de frango e ovo nadando na gordura. Não posso isso. Cara, mas pedir pra mim fazer um arroz ou um feijão é pedir pra estragar a comida. Ninguém come. Pô, mas tem que aprimorar isso. É uma questão de sobrevivência. A gente nunca sabe, tem que aprimorar. É verdade, eu queria muito saber. É onde a gente tá falando. Infelizmente, os homens, eles não aprendem. Ou eles não fazem questão, seja porque tem uma mulher fazendo, ou porque, na cabeça deles, sei lá, mulher que tem que fazer isso. Mas, cara, a gente tá aqui confrontando isso. Aí a gente vai pra vida, vai pra morar sozinho e assim, amigo, você tem que cozinhar, você tem que fazer sua própria comida. E só faz comida ruim, sendo que assim, cara, feijão, arroz é básico. Não tem dificuldade nenhuma de fazer feijão com arroz. Por que é tão difícil? Não, e uma coisa assim, pode parecer que isso é uma coisa só de homem, que acontece só com homem, né? Ah, homem não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa. Mas tem mulher que não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar uma resistência de chuveiro, sabe? Entendeu? Não sabe fazer nada de manutenção de casa. Isso também é um problema, né? Às vezes a mulher vai sair de casa, aí, sei lá, queimou a resistência de chuveiro. Aí tem que arrumar uma pessoa pra trocar uma resistência de chuveiro. Gente, é sobrevivência, sabe? Não é difícil. Torce o negócio ali, tira a plaquinha, compra uma resistência nova, tira ela, põe a outra e funcionou em 10 minutos você trocou uma resistência de chuveiro sem usar uma ferramenta, sabe? Então assim, rapidinho. Tem coisa... Fala. Não, eu digo assim, tem coisa de sobrevivência básica que é dito de homem e é dito de mulher. E o contrário não se importa em aprender, sabe? Fica esse preconceito, é pros dois lados, sabe? Então, mulheres, aprendam a fazer coisas de dentro de casa, manutenção e coisas que é dito de homem. E homens, aprenda a lavar uma roupa, aprende a fazer uma comida, que isso também é de necessidade. E essas coisas eu tenho o maior orgulho de mim. Eu não sou muito hábil com trabalho manual. Então, assim, pregar botão, essas coisas de trabalho manual, eu sou péssima. Então, eu sou uma verdadeira assassina com uma furadeira na mão. Por exemplo. Aí é uma questão. Outra. Eu tenho alguma coisa para fazer com furadeira em casa, eu chamo alguém. Porque às vezes que eu tentei, eu quase matei alguém. Então, mas as outras coisas, assim, eu me viro muito bem obrigada. Muito bem obrigada. Nas nossas repúblicas era sempre a gente que trocava resistência, era a gente que consertava alguma coisa que fosse com martelo, com chave de fenda, assim. Que desentupiu a pia, né? Nossa, não, isso é banal. Isso é banal, isso a gente tem que saber fazer. Da mesma maneira que eu acho que todo mundo tem que saber cozinhar. Não é para ser cozinheiro, Masterchef, não. É cozinhar para sobreviver mesmo, né? E do mesmo modo tem que saber mexer em coisa básica. Resistência de chuveiro, acho que é o melhor exemplo, a coisa mais simples que a gente tem que aprender a fazer. Às vezes apertar alguma coisa numa torneira também, torneira pingando. Coisa assim, tem que saber, chave de fenda, precisa de alguma coisa na fechadura.
né? Aqui no Recife é muito porta de alumínio, né, que tem nas casas. Aí volta e meia, porta de alumínio, ela trabalha muito, né, esquenta e esfria. Aí você vai lá de vez em quando chavinha de fenda e ajeita o negócio. Porque se não for assim, não tem muito por que morar sozinho. Então não é morar sozinho, né? Então é só ter um lugar para dormir, né? Se você não cozinha, você não lava a tua roupa, você não cuida das coisas básicas de uma casa, você não está morando sozinho, você está indo dormir. Sozinho, assim, na casa que não é da tua mãe, dos teus pais, porque não é viver sozinho. Então, e a gente vai aprendendo assim, né? E vale muito a pena, né? Essa experiência de morar sozinho, seja em república ou não. E eu estava aqui tentando fazer as contas, em quantas repúblicas eu passei até vir para o Recife, né? Que eu só deixei de morar em república depois que eu vim para o Recife. Eu parei de contar na sexta. Não sei, foram mais de república, assim, divisão de casa com pessoas diferentes, né? Que é outra experiência que também é louca, né? Porque são pessoas desconhecidas, em princípio, com histórias familiares completamente diferentes das nossas, formação doméstica, às vezes, completamente diferente também, e que vai ter que, de algum jeito, vai ter que dar certo. Então, de algum jeito vai ter que dar certo. Então vamos lá. Vocês que moraram em república, por favor, contem histórias dessas pessoas que moraram com vocês. Pessoas curiosas que moraram com vocês, por favor. Cara, eu não posso falar, cara, senão eu vou me comprometer muito, é muito difícil, cara. Mas não assim, precisa citar nome, pô. É porque eu morei numa república só, aí o pessoal não sei se vai saber ou não. Mas ó, deixa eu contar uma história de melhoramento de vida, mudança de caráter. Eu tinha muito preconceito contra homossexuais, sabe? Eu era uma pessoa super preconceituosa com homossexuais. E na república que eu morava, eu dividi ela com mais um colega, né? Esse que eu falei. E depois apareceu um rapaz que o pai dele é amigo do meu pai, sabe? Falou assim, tem um menino tal que o pai dele é meu conhecido e ele tá procurando um lugar pra morar aí e tal. Você tem coisa? E a gente já morava numa casa grande, sabe? Tinha 3 quartos, tinha um quartozinho de quarto de empregado, menorzinho, que a gente deixava ele lá, não usava, dividia só pra 2. Mas aí apareceu e falou, beleza, é bom que vai diminuir o aluguel. E assim, o moleque foi lá e tal, conheceu a casa, super gente boa. De primeira eu falei assim, olha, eu acho que ele é gay, mas não sei, sabe? Mas beleza, eu não vou barrar o cara só por causa disso. Mas ainda tinha um pouco dessa coisa. E foi muito interessante, porque assim, ele levava amigos dele lá, que eram gays também, sabe? Eu trocava uma ideia com os caras. E tipo assim, depois dessa experiência, eu vi assim, pô, não tem necessidade nenhuma. São pessoas normais, assim. Gente, desculpa eu falar pessoas, porque são pessoas normais mesmo, mas na cabeça de quem tem preconceito não é normal, sabe? Então eu tive essa construção na minha cabeça, entendeu? E isso foi, cara, não tem necessidade. Pô, não interfere nada. As pessoas super gente boas, inteligentes, com histórias de vida. Então, assim, um dos casos foi esse, sabe? Foi esse de, pô, foi um grande aprendizado na minha vida. E só veio com morar em república, né? Sim. Só veio ao sair da casa da mãe e morar em república. Acho que tem muito isso também. A gente acaba enfrentando coisas que a gente nem imaginava que ia enfrentar. Eu acho que eu consigo contar uma história ou outra sem delatar tantas pessoas. Mas as melhores histórias que eu tenho de alguém que morou na mesma república que eu é incrivelmente meu irmão. Porque meu irmão, eu mudei para Curitiba em 95 e ele é 5 anos mais novo do que eu. Ele lá, naquela fase de entrar na juventude, super rebelde, né? Ele se rebelou na adolescência e é rebelde até hoje, com 43 anos de idade, sabe? E aí, enfim, ele acabou saindo de Londrina, precisando assim, para ele, para dar um tempo, para crescer, né? E me propôs
se ele rolava dele para Curitiba. Então ele foi. No primeiro ano eu já dividia apartamento com uma pessoa linda, sensacional. Foi uma das melhores pessoas com que eu dividi casa, que é do Rio Grande do Sul. É professora na Federal também, na cidade do Rio Grande hoje. E aí então não dava, né? Ele realmente ficou uns dias lá em casa, mas não dava, assim. Ela teve que virar para mim e falar: vamos arranjar um lugar pro teu irmão, porque tá foda, né? Aí, bagunça, essas coisas também, né? E aí, por mais que ele dividisse as despesas. Aí, então, o primeiro ano ele morou lá, teve as experiências dele de morar, até que ela voltou pro Rio Grande do Sul, que já estava programado. E então a gente foi morar juntos. Então a gente morou juntos de 99, no 2000, na verdade, de 2000 até quando eu saí de Curitiba, que foi 2006. Então as histórias mais escabrosas que eu tenho de República, a gente foi incrivelmente com meu irmão. Que é justamente meu irmão, que é justamente a coisa mais doida pra fazer, porque ele é da tua família, você não pode tocar pra fora, não pode chamar e falar, não tá rolando. Ainda que a gente tenha passado por isso, sim. O último ano que eu morei em Curitiba, a gente não morou juntos. Ainda que eu tenha passado por isso. Mas, ao mesmo tempo, é a pessoa, no meu caso, que eu mais confiava, né? Então, o Henrique tem uma história que eu lembro que assim, foi a primeira que me ocorreu, assim. Ele estava numa dessas fases super rebeldes e não sei o quê. Ele estava na graduação e aí, diferente do que aconteceu comigo, meu irmão precisou trabalhar para sustentar na graduação, né? Então ele estava lá com os trabalhos e tal, na área de humanas e tal, e aí tinha muito questionário, muitas essas coisas para fazer com as pessoas e não sei o quê. E ele estava lá passando um perrengue com tudo isso, né? De dar conta da graduação, estudar e não ter apoio, isso e aquilo. Era uma barra muito pesada para ele, na verdade. E ele estava revoltado de um jeito. E nisso a gente dividia a casa com uma menina que era de Curitiba mesmo. Só que saí da casa da mãe. Que era outra gente boníssima, assim. Que eu guardo com um carinho enorme, a Karina. E aí eu lembro que eu cheguei em casa do escritório, alguma coisa assim, não sei, louca de cansaço. Fiquei um pouco com eles, meu irmão e ela. Fui dormir. Eu não escutei nada do que aconteceu naquela madrugada. Eu simplesmente acordei e na salinha que ficavam os computadores, era um janelão do piso ao teto e tava o vidro quebrado. O vidro quebrado, uma zona, um monte de garrafa de cachaça vazia, não sei o que. Eu fui direto pro quarto dele, né? Eu fui direto pro quarto dele, assim, pra chutar a porta e aprontar um escândalo. Gente, meu irmão estava deitado na cama, todo vomitado, pronto para morrer engasgado no próprio vômito. Acho que foi uma das cenas mais horrorosas, porque eu não sabia. Eu tava puta com ele, tava puta por ele estar naquele estado. Ele perdeu a hora de ir pro trabalho que ele tinha conseguido. Ai, foi um horror. O que aconteceu naquela madrugada é que ele ficou muito bêbado. E a Karina tava junto, dando apoio para ele, né, sendo o suporte para ele, não sei o quê. E aí ele se revoltou e começou a dar murro nesse janelão. Do lado de casa ficava um pensionato de uma mulher que era muito brava, assim, muito brava. Ela chamou a polícia. Ela chamou a polícia e a gente morava no térreo, era um apartamento assim, era o nosso no térreo e a proprietária no primeiro andar. Então imagina, a gente morava embaixo da proprietária, que era muito minha amiga, porque era também bióloga. Olha o círculo. No que ela estava tentando chamar a polícia, ou ameaçando chamar a polícia, ela ligou para a vizinha, que era a proprietária. Desce a vizinha, que tinha 2 filhos pequenos, para tentar acalmar o meu irmão, para não chamar a polícia. Gente, eu não vi nada. Eu não escutei nada, eu não vi nada, e acordei de manhã com aquela cena, e ainda pronta para bater no meu irmão, que ele é bem menor que eu, né? Pronta para bater no meu irmão, assim, pô. A mistura de sensação foi horrorosa, né? Porque na hora que eu vi meu irmão todo vomitado, assim, na hora que eu levantei ele, que eu puxei ele, que eu chacoalhei ele tava com um monte de vômito entalado. Era mais uma questão de 1 hora, era capaz dele sufocar, sabe? E aí é a cena, é o que a gente passou, assim, mais, porque isso se relaciona com toda uma fase, um momento da vida dele que foi também muito crítica. E aí é a nossa maior história juntos, a gente tem várias outras.
Mas é a maior história na hora de ilustrar, né? Essas coisas das fases críticas que cada um passa, né? E eu fiquei lá dividida entre matar meu irmão de uma vez por todas, quando eu consegui jogar ele no chuveiro, quando a Karina levantou e me contou o que tinha acontecido. Porque era no meio da semana, gente, era tipo quinta-feira, sabe? E aí eu fiquei na dúvida entre matar ele ou matar de novo, né? Porque... E assim, então tem umas historinhas aí, tal, a mais, também com outras pessoas, mas aí sendo meu irmão, né, é mais fácil de eu falar, é mais tranquilo do que ficar falando de outras pessoas, né? Cara, quando eu fui pra lá, fui morar na casa do meu primo, ele morava numa república antes. E daí eu acabei conhecendo toda a galera lá, e só gente louca de outros estados, e a gente curtia direto. A gente ia lá, toda semana a gente tava lá na república dos caras. E daí, a gente tinha uma mania de combinar, ir lá e ir pra praça. Lá de Medianeira, na praça da cidade. Daí entornava, né? Tomava birita lá quase a noite inteira. E essa república era muito legal, cara, que ela tinha coisas da rua dentro da república, sabe? Tipo, placa de trânsito, caixinha de correio. Os caras tinham a mania de levar as coisas que estavam na rua, roubar mesmo, assim. Mas não queria vender, sabe? Deixava decorativo. E tinha um monte de coisa. Cara, isso é muito de Aí a gente república. tava louco, um dia louco. Aí meu irmão, que estudava lá também, entrava na república, ele falou assim, e se nós levar um banco da praça hoje? Vai ser muito da hora ter um banco na sala, né? Um banco de praça. Porra, a gente não tinha noção nenhuma de quanto pesava o banco. Ferro, madeira, caralho. E era tipo uns 5 km da casa. Aí agarramos aquele num e fomos levando, até que não aguentamos mais, né? Tudo travado. Não aguentamos levar aquele banco. Aí sorteamos aquele banco lá. E daí o irmão pegou e roubou uma palmeirinha. Sabe, assim, tipo, quase 2 metros de altura. Ranqueamos aquilo lá e fomos levando. Aí andei uns 4 km, faltava umas 3 quadras, assim, pra chegar na república. A polícia chega e para nós, enquadra todo mundo. Faz nós lá plantar a árvore de volta e levar o banco no lugar de novo. Foi muito engraçado. Não, todo mundo ia aí preso. Mas a última vez que a gente pegou alguma coisa da casa, se eles fossem dentro da república lá, eles tinham levado todo mundo preso. Não, porque ele contou a história aí de roubar. A gente tinha essa mania também. A gente não, eu tinha essa mania de pegar coisas, sabe, e levar pra república. Então, plaquinha. Vagabundo! Sacanalha! Plaquinha da escola, sabe? Aquelas de incêndio, essas coisas assim. A minha casa era toda decorada com essas coisas, sabe? Aí até uma lixeira também. Uma vez eu cheguei na escola, cara, tinha uma lixeira de aço inox bonita, cara. Eu falei, cara, eu tô precisando da lixeira. Aí moquei que tem na mochila e levei pra casa. Dava até pra tocar bater tipo um tamborim não, tipo um tantã, sabe? Direto a gente fazia uns pagodes lá, pegava pra batucar, ficava até reservado. Mas o cume do negócio, no bairro lá que a gente morava, abriu um supermercado. Aí um certo dia lá, os outros dois foram fazer compra e chegaram lá em casa com um carrinho, sabe? Chegou com um carrinho. Aí eu falei, uai, cara, onde é que vocês arrumaram esse carrinho? Ah, não, a gente só pegou ali no supermercado e vai devolver. Eu falei, devolver? Vocês estão ficando doido. Devolver nada. Não, vamos devolver. Eu falei, não, beleza então, porque vai lá e devolve. Então, porque foi vocês que pegaram. Na próxima compra foi batata, filho. Eu falei assim, eu posso levar o carrinho pra levar eu moro aqui em cima e tal. Ah, não, pode, depois traz de volta. Nunca mais o carrinho voltou. Os caras chegaram lá em casa e não acreditaram, não. Que? Você pegou até o carrinho no supermercado? Cara, ficou lá, a gente usava pra guardar a compra, cara. Porque carrinho, nem sei o que foi feito dele, porque depois que mudou, se alguém carregou ele. Mas eu consegui levar um carrinho de supermercado pra casa. Uma coisinha, na Faculdade Federal também, a gente tinha reunião direto
sobre papel higiênico e sabonete da faculdade. Sabe? Isso é clássico também. Eu ia dizer, isso quando eu fazia a graduação, a UEL nunca tinha papel higiênico, porque era pôr, alguém levava embora. Eu nunca fiz isso. Depois que eu saí da casa da minha mãe, eu nunca fiz isso não, mas na Federal do Paraná... É professora, Bruno, tem que dar exemplo. Deixa eu dizer... Vai que o aluno escuta uma coisa dessa. Nada. Mas não era nem só por causa disso. Primeiro que as pessoas eram rápidas demais, era pôr e já sumia, essa era uma das coisas. E outra coisa, o papel higiênicozinho ruim, né? Isso é verdade. Não dá, né? Não dá. E pra isso é só enjoada, gente. Eu tenho muito pouca frescura com as coisas, assim, mas papel higiênico... Não dá pra ficar Renata me fez entender isso aí. Não dá, não, então... Renata me fez entender essa questão do papel higiênico por causa da delicadeza da onde ele passa. Então assim, era uma coisa que eu não conseguia. Tava na universidade e usava, mas usar todo dia em casa, não, sem chance. Hoje eu vejo lá o campus, que é, né, o campus que eu trabalho, assim, o mesmo papel higiênico que tem no banheiro de funcionário professor, é o mesmo que tem dos alunos, né? Nossa, muito melhor. Ainda que seja muito longe, né, de um padrão assim satisfatório, mas é muito melhor do que o que era. Naquele papel nem enxugava, gente. Não sei que desespero era aquele. Pra levar aquilo pra casa. Era só pra dizer que tava levando. Porque o papel... Era pra economizar, era economia. Mas aqui, tem uma outra história também, só pra aproveitar aqui, que eu lembrei. Você vai contando, a gente vai lembrando a história. Lá na minha república, igual eu falei, era só estudante, assim, a gente não trabalhava nem nada, então tava o dia inteiro em casa. E na faculdade que eu estudava, tinha semana de prova. Então, no meio do semestre e no final do semestre, tinha semana de prova, que a gente fazia cada dia a prova de uma matéria. Então, imagina isso aí por um 5º, 6º, 7º período de engenharia, a loucura que não era, sabe? Você tinha, sei lá, 5 matérias de cálculo puro. Então, a gente ficava muito louco, cara. A gente ficava muito louco. Aí, o que a gente fazia? A gente reunia, né? Falava assim, ó, gente, quem tem disposição, né, que não tá trabalhando, que tem disposição final da tarde para ir estudar, vamos lá para casa. A gente passa o dia inteiro estudando. Aí sempre assim, chegava a gente na hora do almoço e ficava até na hora da aula. Tinha outros que chegavam um pouquinho mais tarde. E a gente ia se ajudando, ajudava até a fazer cola também. Já combinava os esquemas tudo e ia todo mundo pra faculdade. Numa dessas, mas assim, a amizade já estava bem forte, né? Que, cara, o vínculo da faculdade é feito nos apertos, não adianta. Sabe? Eu tinha um professor que falava isso, cara, a amizade de faculdade são as melhores amizades da sua vida. Você nunca vai esquecer seus amigos de faculdade, porque todos os apertos que você passou foi com seus amigos. Aí, numa dessas, numa semana, cara, era muito estresse mesmo. Numa das aulas, numa das provas, um colega lá não quis passar cola pro outro, uma coisa assim, marrou cola, sabe? Isso é um crime, gente, é um crime, não marre cola. Se alguém pedir cola, você passa. Se é seu amigo, se não é, foda-se, passa a cola, cara. O cara está pedindo porque ele tá desesperado. Ai, que eu tô aqui ouvindo. Não, cara, a Angélica, professora, não precisa concordar comigo, mas eu não sou dessa área aí, então... Vai no meu conselho, cara. Se alguém te pedir cola, passe. Não deixa o cara. Mas, ó, sinceramente, cara, só não deixa o professor descobrir. Mas passa a cola. Isso fortalece. Isso forma caráter e fortalece amizades. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria. Numa dessas, um lá pediu, não passou e pá. Beleza. Ficou meio revoltado, mas foi pra casa, de boa. No outro dia, chegam os dois lá em casa, né? Vamos estudar, vamos. Cara, o cara ainda tava com mágoa, saca? Ainda tava com mágoa. Aí, conversa vai, conversa vem. E surgiu uma história lá, que o cara reclamou que, fulano não passou cola e tal. Aí o cara foi e falou assim, tem gente aí que fala que não passa cola, que a gente não passa cola. Cara, pra quê? Quem é que falou? E, cara, os dois levantaram, os dois mentiram a brigar, bicho. Os dois levantaram, e a sorte que um tava de um lado e outro do outro da mesa. Mas ficou naquele
sabe, o primeiro que desse um soco tampava a porrada, sabe? Mas aí ficou no deixa disso e tal, e um pegou material e foi embora, e beleza, não tampou porrada. Mas aí marcou, saca? Porque, pô, a gente era muito amigo. O resumo da história, o lado mais interessante, que no final da formatura, né, a gente marcou um churrascão, aí eu observando lá, todo mundo confraternizando, vai os dois lá de abraçar, nossa, cara, a gente vai fazer muita falta, não sei o quê. Aí tinha um que tinha um filho, aí o outro já tirou a foto com o filho do outro lá, e tal, aquela resenha toda. Cara, é muito isso, bicho, é estresse pra caralho, a gente brigava muito, quase tampava na porrada, mas amizade é isso, bicho, assim, a negócio fica, sabe, tudo passa e é muito da hora. Agora, eu quero mudar completamente, né, o Paulo ainda tá morando com os pais, certo? Sim, estou morando com meus pais. Então, beleza. Guilherme hoje está morando com a graciosa Mariana e Angélica mora sozinha. Agora eu quero que vocês contem como é que foi esse lance assim. Vocês saíram das casas dos pais, não estão nem morando mais em República, estão fora da casa dos pais. Que histórias vocês têm para contar sobre morar sozinho, sem os pais e sem colega de República? Quem tem história? Assim, porque eu vou falar de mim. Eu fui o primeiro dos meus amigos que foi morar sozinho. Até porque eu sou um pouco mais velho do que a maioria dos meus amigos. Então, assim, eu tive amigo que quando eu tocava na noite ia ver meu show e ia dormir lá na minha casa, ia ver o meu show, ia comigo pra ver meu show, e aí depois que acabava o show, ao invés de ir pra casa, ia lá pra minha casa, sei lá, achando que ia rolar mais alguma coisa do tipo, vamos continuar o desbunde aqui, e nada, eu ia dormir, porque eu sou muito tranquilo, eu morava sozinho, tinha lá um pouquinho de cerveja sempre na minha casa, né? E aí eu, bebia 2, 3 cervejas depois do show e depois ia dormir. Mas o cara morava pertíssimo da minha casa, sabe? Não tinha porquê. Ele foi comigo na minha moto, não tinha porquê que ele dormir na minha casa. Ele podia ter ido pra casa dele, mas ele queria dar um tempo longe da casa dele. E de outra que era o seguinte, era dia de jogo, né? A maioria dos meus amigos ou são Flamengo ou são Vasco. Então, sempre, ou o jogo do Flamengo ou o jogo do Vasco, nego ia pra minha casa pra ver. Então, o ponto de encontro era lá na minha casa. E vocês, depois que vocês foram morar sozinhos, que história que vocês têm? Ah, puxa, então, é que assim, pra mim foi toda uma trajetória contínua, né? Bem diferente do Guilherme, então acho que isso que vai ficar legal. Nossa história vai ser diferente disso, para chegar no momento atual, assim. Mas depois de eu ter vivido de 95 a 2006, depois de ter ficado 11 anos sempre República, aí eu vim para o Recife para, enfim, ficar absolutamente independente, porque a República, ela existe porque a gente não consegue pagar as contas de uma casa sozinho, é isso, né? Verdade. Porque senão ela não existiria. A gente fala, existem duas formas de... quer dizer, existe uma maneira para se construir uma grande amizade, que é a mesma de se destruir uma grande amizade, que é ir morar numa república juntos. E aí, enfim, quando eu vim para cá, eu vim com aquele alívio de, eu não vou mais precisar morar em república. Então, para mim, veio assim, num contínuo, né? 11 anos em república e até, enfim, conquistar a liberdade de poder realmente morar sozinho. Então, óbvio, né? Foi tudo sempre foi um alívio, né? No começo, mas aí começou a acontecer também de eu começar a sentir falta de algumas coisas que a República trazia, né? E aí ainda fiz 2 tentativas de ainda colocar mais alguém para dar uma dividida, se não era bem uma república, mas que não deram tão certo, durou pouco e foram um pouco conturbados. Mas eu diria assim, hoje, 24 anos depois dessa história ter começado e ter passado tanto sufoco com gente
que não tinha nada a ver para dividir a casa, ou gente que levava pessoas nada a ver para dentro de casa. Isso que as repúblicas que eu morei, muito diferente da experiência do Guilherme, as minhas não eram repúblicas de estudantes de graduação. As primeiras eram de estudantes de pós, ou de mestrado, ou de doutorado, né? E depois, mais para frente, na segunda metade, é que vai dar uma misturada por causa da chegada do meu irmão, que foi fazer graduação, e outras pessoas que às vezes eram da graduação também. Então, não eram essas histórias de república de graduação mais, porque quem está fazendo mestrado, doutorado, está ganhando uma graninha, não faz mais prova, né? E já não tem mais aquela rotina que a graduação coloca. Já tem que viajar, eu passava muito tempo em campo, por exemplo, boa parte desse tempo todo. Então, ao chegar no Recife, foi mudar muito a fase da vida, né? Vi definitivamente morar sozinho, eu vi num contínuo, assim, de uma maneira linear até, né? Eu saí da casa dos meus pais ao terminar a graduação, fui para a capital, fiz mestrado, doutorado, sempre morando em república. Fiquei mais 2 anos como professora substituta de contrato temporário numa universidade estadual. Aí eu passei num concurso de uma federal e vim morar sozinha do outro lado do país. E da minha mudança para cá, na verdade, foi mais profunda do que ter deixado de morar em república. Eu saí do perrengue de ser uma doutoranda para a estabilidade de ser uma professora de universidade federal. Eu saí do conforto da minha terra, porque estar na nossa terra sempre é muito confortável, ainda que a minha terra, né, eu já tivesse saído, mas eu saí do sul e vim para o Nordeste, né, quebrando completamente a minha zona de conforto. Então, as minhas histórias de começar a morar sozinha, sem ser em república, se relacionam ao fato de ter mudado de região. Aí as coisas vão se misturar bastante, né? Aí as coisas vão ficar completamente misturadas. Então, por exemplo, morava em república, bem ou mal, precisava de alguém para consertar alguma coisa, aí gente para consertar mesmo, gente para colocar tela, grade, por exemplo. Eu não precisava estar em casa. Combinava com outra pessoa que morava, a gente revezava. Você espera fulano para vir consertar isso. Vai trocar a fechadura? Você pode ficar em casa nesse horário? A partir daí já não. A partir daí sou só eu. Você tem que colocar a tela. Quem tem que estar em casa sou eu. Você vai trocar a fechadura. Quem tem que estar em casa sou eu. Você vai esperar a entrega de uma farmácia. Quem tem que estar em casa sou eu. E tudo isso já numa outra região. Que existe um choque cultural. Se a gente mudar de região, a gente vai ter choque cultural. Se isso é bom, se isso é ruim, vai ser com coisa boa, vai ser com coisa ruim. Então, as minhas histórias de ter ficado independente da República. Ficou estranha essa frase, né? Independente da República. Ter ficado independente... Pois é. Ter ficado independente da moradia em República. E vem junto com uma mudança de vida muito grande. Era aquela coisa de... lembrando que a partir de 2001 eu não estive mais sozinha, né? Eu tenho meu parceiro aqui, 18 anos comigo, o Chico. Ele teve o tempo todo comigo de 2001 para cá. Inclusive nessa mudança toda pro Recife. Então, às vezes, assim, no Recife, sozinha, sem ninguém em casa para dividir nada, nem o que é bom, nem o que é ruim. Eu sentava no terraço, assim, eu ficava olhando a paisagem no primeiro apartamento que eu morei, e falei assim, Angélica, o que você está fazendo da tua vida? O que você fez? Por que você fez isso? Eu fico assim, cara, por que você fez isso? Até É aí que eu queria chegar. Eu ficava me perguntando, eu olhava pro Chico, puto que tava, porque a gente saiu de Curitiba, tava 9 graus, chegamos no Recife, tava tipo 27. Metade dos pelos do corpo dele caiu. Ele não podia olhar na minha cara, ele tava tudo na cara. Eu olhava pra ele assim, assim, cara, Chico, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo? Assim, às vezes dava uma vontade de voltar pra trás, sabe? De falar, não, como assim? Agora eu tô sozinha. Eu tô em outra cidade, 3.000 quilômetros de distância, né? Morando sozinha, conhecendo uma pessoa ou outra,
mas que eu não morava nem perto, mas que se eu sabia, né? Isso eu sabia mesmo, eu sempre soube. Que se eu desse um grito, essas pessoas estariam lá. Essa tranquilidade eu tinha. Mas eu ficava assim, cara, 20 e tantos anos morando com a mãe e com o pai. 11 anos morando em república. E você me inventa de ir morar sozinha, de não precisar mais de república, a 3.000 quilômetros de casa. Que era definitivo, entendeu? Não era a mesma coisa de passar uma temporada fora do país, que a gente passa por isso fora do país. Mas assim, passa 1 ano, 2 anos. Não, eu tinha dado um golpe definitivo, né? Não irreversível, mas com esse caráter permanente. Aí eu ficava, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Então, os 2 primeiros meses foram muito difíceis para eu lidar com essa transformação. Que relaciona o fato de eu estar morando, então, definitivamente sozinha, mas se mistura muito, Bruno. Para mim, se mistura muito com a mudança de vida. Era mudança agora de visão. As coisas tinham um outro valor. É louco isso, mas eu ia para supermercado nos primeiros meses, em outra região do país, ok, mas as coisas tinham até outro valor. Entende? Eu não estava mais naquela de precisar comprar e depois chegar em casa e ter que dividir com alguém o valor. Porque até então, quem fazia supermercado, na maioria das vezes, nos últimos anos, nas repúblicas, era eu. Mas eu comprava o básico e aí nós dividíamos o básico, né? Só que o nosso básico também era compartilhado com outras coisas, enlatado, ervilha, milho, sardinha, essas coisas assim, doce, né? Esse era também todo o nosso produto de limpeza. E então, assim, ter ido ao supermercado pela primeira vez e não ter que pensar no padrão de compra para que todo mundo pudesse dividir. Porque a gente tinha a marca de sabão em pó que todo mundo compartilhava. Assim, todo mundo gostava. Então a gente ia comprar, não ia cada um comprar o seu. A gente tinha um consenso. Entendeu? Então, no gosto que o outro ia ter, né? Eu lembro assim que eu chegava no supermercado e eu ficava olhando, eu ficava assim, gente, por onde eu começo? Eu não sei nem por onde eu começo. Então, porque eu não tenho mais que pensar, não, vou levar essa marca que a gente, né? Aí se não tiver essa tal marca, leva outra e tal. Que era o que cabia no bolso de todo mundo e que todo mundo usava. Pasta de dente e tudo, né? Só o sabonete que era individual. Aí, sabonete shampoo, assim, desodorante. Aí eu assim, mas pasta de dente, por exemplo, né? Então assim, eu chegava no supermercado assim, cara, por onde eu começo? Eu não sabia por onde eu começava, né? Não tinha mais assim, nossa conta de luz vai vencer, deixa eu colocar essa porcaria logo no débito automático, porque eu não tenho mais como deixar a minha parte e pedir para fulano pagar. Foi tudo muito drástico. As coisas no supermercado também tinham outro valor, entendeu? Eu estava podendo comprar diferente, não só porque eu não ia fazer a divisão, né? A cotinha, a partilha do valor, mas era porque o meu valor também tinha mudado. E lidar com essa transição então, foi a parte mais louca de tudo. Vamos lá. O Guilherme, quando foi pra Bahia, continuou morando em República, né, Guilherme? Não, morei sozinho. Morei 1 ano sozinho. Morou só. Então, vamos lá. Então, e aí? Você chegou lá na Bahia. Na Bahia. Mineiro saiu da Bahia. O sonho de qualquer mineiro é morar na praia, né? Olha que maravilha, né? Aí o mineiro saiu e foi morar em Ilhéus. Como foi você? Pois é, sozinho. Eu não fui morar em Ilhéus, eu fui morar em Itabuna, que é uma cidade vizinha, e a universidade que eu fui fazer o mestrado ficava entre as 2 cidades, né? Ficava no meio do caminho. Então, buscando informações e tal, até tinha alguns conhecidos aqui que conheciam a região lá, falaram comigo, vai pra Itabuna, que é melhor do que Ilhéus. Você acha que você vai se adaptar mais, vai ser mais fácil para você do que em Ilhéus. E aí eu segui conselho, né, lógico. Arrumei minha mala, comprei a passagem do ônibus, meu pai me levou até na rodoviária e tchau. Não tinha nem lugar para viver lá. Não tinha alugado casa, não sabia nada lá, não conhecia a cidade. Eu tinha ido lá fazer a prova do mestrado, arrumei um hotel perto da rodoviária e fiquei lá 2 dias e vim embora. Então era isso que eu tinha de referência, a rodoviária, o hotel que eu tinha dormido e a universidade onde eu fiz a prova. Eu fiz a minha mala, uma mala verde que eu tenho ela aqui até hoje, uma mala bem grandona, depois eu até tiro foto para mostrar para vocês se vocês quiserem.
Cara, eu levei uma mala, um colchão inflável, e era isso que eu tinha. E um travesseiro. Cheguei lá com 2 dias. Primeira coisa que eu fiz, lógico, o grupo de Facebook aluga casa, o meu desespero. Com 2 dias eu consegui, paguei 2 diárias só de hotel, consegui uma casa, um apartamentozinho lá, kitnet. E morei nessa kitnet 1 ano, cara. Muito do que a Angélica tá falando eu compartilho, sabe? Primeiro porque eu não consegui bolsa de cara, né? Aí eu fiquei ainda 6 meses com meu pai me dando ajuda para eu pagar o aluguel e a comida ali, o básico. Emagreci demais, tipo, eu devo ter perdido uns 10 quilos, porque a comida, cara, não é a mesma coisa. Nossa. Entendeu? Quando eu fui pra lá, como eu levei só uma mala, eu não tinha nada, tinha que ir comprando as coisas, sabe? Então eu comia de marmita porque não tinha um fogão direito, sabe? E assim, nossa, foi horrível, cara. Eu quase entrei em depressão. Porque apesar de eu, né, ter falado assim, eu vivi na República que a gente quase não se conversava e por isso que tava certo. Mas ainda tinha pessoas ali pra trocar ideia. Eu fui para um outro estado que eu não conhecia ninguém, sabe? Não tinha referência de nada, igual a Angélica tá falando. Nem nada. Isso aí que eu ia falar. Você não conhecia ninguém e a cultura era totalmente diferente da sua. Uhum. E a Angélica comentou, né, a questão do mestrado ali, da pós-graduação, é muito diferente da graduação mesmo, sabe? A graduação você tem aquela rotina de todo dia ir pra aula. A pós-graduação você vai na faculdade 2 vezes por semana e olhe lá, sabe? O resto você faz em casa. Então é muito difícil você também criar vínculo com os próprios colegas de pós-graduação. Porque, cara, você vê o cara ali numa aula na semana e depois só na outra semana, sabe? Então eu tive muita dificuldade de criar amizades, de ter referências. Cara, foi muito, muito difícil morar sozinho. Uma das coisas que eu mais gosto de podcast, que me influenciaram em podcast, foi essa época. Porque, cara, eu passava um dia, eu acho que eu cheguei a passar um dia sem falar uma palavra. É muito louco isso, cara. É muito louco. Caraca. Entendeu? Eu morava, sim, se eu não fosse ali se tivesse um dia, sei lá, tava chovendo, eu não ia sair de casa, eu não tinha ninguém pra conversar, saca? Porque eu também nunca tive essa parada de ligar pros meus pais, sabe? Tipo, eu ligava uma vez por semana, sabe? Meus pais nunca foram de me ligar, assim. Então, ainda teve essa experiência que eu já tinha morado sozinho. Quando eu fui pro mestrado, já era muito mais, sabe? Meus pais não se preocupavam mesmo. Aí que não tinha preocupação nenhuma, sabe? Então eu passava ali, já passei. Então, foi muito, muito difícil, cara. Foi um período, assim, foi um aprendizado gigantesco. Foi aquela afirmação na minha vida que eu não preciso de ninguém para ser feliz, sabe? Foi quando eu aprendi a ir para restaurante sozinho, aprendi a sair sozinho, tudo que eu aprendi a fazer sozinho na minha vida, eu aprendi quando eu fui morar sozinho, sabe? Foi assim, se eu não fizer sozinho, eu não vou fazer mais nada da minha vida, entendeu? Então eu ia pro shopping, saía, hoje eu vou pro shopping. E ia, andava, voltava pra casa. E cansei de fazer isso, cara. Era loucura, assim. Foi um período muito difícil. Até eu conhecer a Mariana, depois de 1 ano que eu tava lá, conheci a Mariana. Aí que ela foi me apresentar a Ilhéus, a gente começou a conhecer. Aí depois eu mudei pra Ilhéus, né? Fui morar com ela. E aí virou outra coisa, sabe? São 2 períodos muito distintos da época que eu morei lá. Um que eu morei sozinho, o outro que eu morei com a Mariana. Nossa, aí eu conheci a cidade, comecei a fazer amizade, aí foi outra coisa. Mas o período que eu vivi em Itabuna sozinho foi barra. Então vamos lá. Aí, que conselho nós damos para os nossos ouvintes que estão pensando em morar sozinho, ou os nossos ouvintes que estão pensando assim: eu vou morar sozinho pra quê? Tô aqui na casa do meu pai, da minha mãe, a minha despesa é mínima, pra que eu vou me preocupar com esse monte de despesa? Ou pra que eu vou me preocupar com as dificuldades que esse pessoal tá falando? Me convença, primeiro, vamos convencer o pessoal
que quer morar sozinho. Depois vamos convencer o pessoal que quer ficar lá, dentro da casa do pai e não tá se preocupando com despesa. Só uma coisa, se você tem mais de 18 anos e mora na casa dos seus pais, você não é mais o filho, você é um inquilino que não paga aluguel. Nossa, isso em países da Europa e acho até que nos Estados Unidos é até vergonha, né? Fazer 18 anos e tá morando com os pais. Cara, um dos conselhos... do pessoal Bruno, que quer ir. você pediu qual primeiro, Bruno? Do pessoal que quer ir, né? Não vá. Então vamos manter a ordem. Então vamos manter a ordem. Se você quer ir morar sozinho, você está certo. Vai morar sozinho, vai viver sua vida, cara. Sabe? Sai da casa dos pais. Você só vai ser um adulto no dia que você tiver a sua casa, você tiver a sua rotina independente. Você sabe, você não dever, assim, não é satisfação, mas você cuidar do seu próprio nariz, sabe? Aí é que a gente se torna adulto, aí que a gente aprende o que a vida é. E assim, igual a gente já falou algumas coisas, aprende a fazer um arroz com feijão, sabe? Aprende a lavar uma casa, aprende a desentupir uma pia, trocar uma resistência de chuveiro, sabe? Isso são básicos, pede ajuda, sabe? Como é que faz isso? Ô pai, ô mãe, como é que faz isso? Aprende que isso vai fazer falta, sabe? Aprende a lavar uma louça bem lavada, porque senão o armário enche de barata, enche de rato, tá? Aprende necessidades básicas de uma casa, isso vai te ajudar muito. Só eu acabo sendo suspeita para falar sobre isso, assim, para dar força sobre isso, porque eu acredito que a gente cresce muito como pessoa, entende? A gente agrega muito como pessoa. Não é só assim, ter história para contar quando for mais velho. Não é só isso. É a gente agregar o quanto a gente é como gente mesmo. O quanto a gente pode, o quanto a gente consegue. Existem vários limites que só vão ficar claros o dia que a gente sair da casa da mãe e do pai. É que às vezes as pessoas entendem que sair da casa da mãe e do pai significa romper com eles. E se eu disser para vocês que, assim, eu sempre me dei muito bem com a minha mãe. A gente sempre teve muito conflito, a gente sempre brigou muito, mas a gente sempre se deu bem. Nossa relação sempre foi muito assim, de passar o dia brigando e até de madrugada conversando, sem deixar meu pai dormir, que não entendia nada, né? Como vocês passaram o dia todo brigando, agora ficam até de madrugada aqui conversando. A gente sempre se deu muito bem, mas eu fui entender de fato, sabe? Eu fui realmente entrar na essência, se é que eu posso dizer assim, né? Mas eu fui realmente compreender, dentro do que eu posso compreender, as preocupações, as colocações da minha mãe, do meu pai, só quando eu saí. Só quando eu saí de casa. Então você vai entender, não é nem o dar valor, porque eu não lembro de não ter dado valor antes. Posso ter tido meus momentos, né, enquanto morava com eles, de não ter valorizado. Mas assim, o valor de alguma maneira eu sempre dei sim. Mas foi quando eu fui entender o valor que é diferente. Entender o valor que aquilo tem. Isso de maneira nenhuma é ruim. De falar assim, nossa, agora eu entendo. Nossa, agora eu compreendo o valor. Não, isso agrega pra gente mesmo, né? Isso deixa a nossa visão mais clara do que ser, quando crescer, quando terminar de crescer, do que fazer com esses valores que agora a gente sabe que a gente tem. Enquanto a gente está na casa da mãe e do pai, a gente só tem noção, mas a gente tem certeza dos valores que a gente carrega quando a gente já não tem mais o dia a dia com eles para organizar a nossa vida. Então eu sou suspeita para falar sobre isso, porque muito diferente do que muitas pessoas podem pensar, que é romper, pelo contrário. Às vezes a gente está fortalecendo esse laço com a nossa família. Aí vamos lá. Aí tem aquele cara que tá lá, confortável, vou ficar aqui na casa da minha mãe, do meu pai, porque tá tranquilo, só quando eu tiver com uma vida estável é que eu vou sair daqui. O que a gente diz pra eles? Sua vida nunca vai estar estável o suficiente pra você sair da casa dos seus pais. Boa! Não existe isso. De, quando eu tiver minha vida estável... Cara, a vida não é estável, entendeu? Quando eu casar, quando eu formar na faculdade... Cara, sempre vai ter alguma coisa. Então, se você quer sair, saia logo. Ou então, admita, assim, eu não quero sair. É mais honesto, né? É mais honesto, né, cara? Eu sou muito... Pela minha experiência, sabe? Eu digo isso, às vezes eu converso com alguns alunos, ou algum amigo conhecido que quer, né, que tá pensando, eu falo, cara, vai. Sabe por quê?
Porque a casa do pai e da mãe da gente sempre vai estar de portas abertas. Não importa se você tem 20 anos, se você tenha 40, 50. A porta dos seus pais sempre vai estar aberta para você. Então, assim, se tudo der errado, pelo menos você foi, sabe? Você tem uma experiência. Você falou assim, eu consegui. Você não vai ser uma pessoa que arrependeu do que não fez. Tipo assim, deu merda, não deu tudo certo, sabe? Cara, vai ter um lugar pra você voltar, arrumar a sua vida e tentar de novo, sabe? Aconteceu isso comigo, sabe? Eu morei 7 anos fora da casa dos meus pais. Chegou uma hora que eu tava desempregado, não tinha pra onde ir, não tava conseguindo trabalho. Eu voltei e fiquei 2 anos na casa da minha mãe, entendeu? E agora arrumei minha vida de novo e a primeira coisa que eu fiz foi: mãe, muito obrigado, mas eu vou arrumar a minha casa e vou viver na minha casa. Entendeu? Muito obrigado por todo esse tempo, mas eu preciso seguir minha vida. E tô seguindo minha vida. Eu normalmente voltei agora, tenho minha casa e tô morando com a minha esposa sozinho aqui, nós dois. Então, assim, não tenha medo de arriscar, cara. A Angélica falou muito bem isso aqui. Você vai descobrir muita coisa só quando você for. Você vai descobrir quem você é quando você for cuidar da sua vida, sabe? E então vai. Então, eu acho meio estranha a ideia de... Pra mim é estranha. Não é só baseado no que eu já vivi. Já era estranho antes. A ideia da pessoa que só vai sair de casa, ou só pretende sair de casa, ou realiza isso só quando casa. Sabe? Esperar o momento de casar pra fazer isso. Acho que uma pessoa que estudou, uma pessoa que estudou assim, chegou a concluir uma graduação, uma pessoa que consegue um emprego ou uma maneira de conseguir ficar fora da casa da mãe minimamente, por que não aproveita isso? Entendeu? Por que só vai sair quando casar, justamente para ir, sei lá, viver meio que de novo, não é na barra da saia, mas numa relação desculpa, gente, não estou achando o tema, não é uma relação de dependência, mas não vai estar sozinho, vivendo o que é isso sozinho. Sempre vai estar junto com alguém, precisando fazer as coisas com alguém, compartilhando as coisas com alguém. Acho que se perde muito dessa noção do si mesmo. E para mim, sempre foi muito estranha a ideia de conseguir ficar bem com alguém quando eu não consigo ficar bem sozinha, né? Então, dentro das coisas que eu já carregava comigo antes, a ideia de só sair de casa depois que casasse, ela não se encaixa. Né? Ou então, essa eu só vou sair depois que eu me estabilizar, eu acho complicado também. Porque se eu fosse depender da estabilização, eu teria saído de casa com 34 anos, que foi quando eu passei a assumir minha vaga aqui no Recife. Só que se eu não tivesse saído de casa antes, eu não teria chegado nessa fase de estabilização, porque eu saí para fazer mestrado e doutorado. E depois eu passei num concurso que era para doutor, né, com título de doutorado. Então, na minha cabeça, isso é um pouco estranho. Acho que ficar sempre atrelado ao conforto que os pais oferecem, e eles oferecem mesmo muito conforto, e esperando ou alguém aparecer para te tirar disso na forma de casamento, ou aparecer a estabilidade que o Guilherme falou, ela nunca vem. Para mim é estranho. Acho que a gente deixa de crescer como pessoa. A gente deixa de viver. Na verdade, na minha cabeça não funciona. Eu só quero deixar a minha experiência, porque, como eu disse anteriormente, assim, eu antes de casar com a Renata, eu vivi com uma outra pessoa. Então, obviamente, eu construí algum patrimônio com essa pessoa, só que quando eu me separei dessa pessoa, eu fui depenado, materialmente falando. Então eu fiquei com muito pouco, e o muito pouco que eu fiquei eram as coisas mais importantes para mim, que foram livros e os meus CDs na época, né? Hoje em dia CD é coisa, né, de colecionador mesmo. Mas e eu fiquei com muito pouca coisa. Então eu lembro que eu tinha uma casa que tinha uma parte de sofá, tinha estantes com livros, eu tinha um fogareiro de 2 bocas e uma geladeira que eu comprei para ficar numa área de
de serviço, assim, numa área de recreação. E a Renata, ela também já morava sozinha há algum tempo e já tinha construído a casa dela. E quando a Renata foi morar sozinha, a Renata tinha muito mal o dinheiro para pagar o aluguel, para fazer meia compra do mês, né? Não era uma compra gorda, era uma meia compra do mês e tal. E aí a gente se conheceu, começamos a namorar, e quando a gente resolveu se casar e resolveu morar juntos, a gente percebeu assim, cara, o pouco que você tem complementa o pouco que eu tenho. Sabe? Pum, certinho. A Renata tinha um fogão, sabe? A Renata tinha um fogão, eu não tinha, sabe? A Renata não tinha tantas estantes, eu tinha. A Renata tinha cama, eu não tinha, essas coisas todas. Então, assim, a gente, juntou. E tanto que o Guilherme falou, quanto o que a Angélica falou. De que, assim, não, realmente, você nunca vai estar estabilizado. A vida não é estável. A vida sempre vai, dar um jeito de dar uma sacudidinha e você, ai caramba, o que eu faço agora? E pronto. Isso em termos materiais. Mas se você é uma pessoa que busca independência, se você é uma pessoa que busca viver a vida de um jeito diferente do que os seus pais viveram, cara, sai da casa dos seus pais, sabe? Sai da casa dos seus pais e encara a vida. Se você tem coragem, tem força de vontade para viver sozinho, que é isso que você quer, vai lá e faz, porque você vai conseguir. Agora, se você tá aí vivendo na casa dos seus pais porque você acha que em algum momento a vida vai ficar materialmente melhor, cara, não adianta. Você vai ficar perdendo tempo aí. Vai em busca do seu sonho, vai em busca de melhorar, porque o que importa é o que você faz, não o que você espera acontecer. É o que eu tenho a dizer. Momento cultural. Eu vou fazer uma dica de um filme da Netflix, que eu sou um pouco, às vezes um pouco cautelosa, né, com esses filmes que saem muito no pacote, né, no enlatadão, mas O Menino que Descobriu o Vento foi muito comentado e eu levei umas semanas para parar para assistir. É a história de um menino que vive no Malawi, um país africano, que faz o estereótipo dos países da África, né? Um país pobre, com bastante problema de aridez, bem dentro daquele estereótipo quando se pensa em África. E aí, então, isso vai acontecer no começo dos anos 2000, e ele vai descobrir uma maneira de bombear a água subterrânea para fazer irrigação. Isso não é um spoiler, porque a história é real. Ele se torna, como ele é hoje, um engenheiro bem conhecido. A história dele é bem conhecida no mundo todo. Mas então, não é bem o que ele vai fazer, mas o como ele vai descobrir. Porque pra gente aqui, que tem uma noção muito básica do funcionamento das coisas, né? De como as coisas funcionam, o bombeamento da água, a força do vento, energia eólica. Pra gente que tem uma noção básica desse tipo de coisa, você vai falar, tá. Só que ele era um menino de entre 10 e 12 anos, numa região remota do país dele. Ele vivia numa região muito pobre, de um país já pobre, sem acesso à TV, mal pegava rádio e sem acesso à escola. Então ele vai ser autodidata. Ele vai descobrir sozinho uma maneira de usar a força do vento para gerar uma força mecânica para puxar água subterrânea. Então a história é muito legal dessa descoberta e de deixar claro isso, né? Essa descoberta vai partir de alguém que não tinha a menor noção, nunca tinha visto uma água encanada, nunca tinha visto uma bomba d'água, nunca tinha visto nada daquilo que ele vai descobrir como funciona. Então vale a pena, é um filme feliz, né, com todo o lado da dificuldade, da miséria e tal, daquela realidade, mas é um filme muito feliz e muito pra cima, né, com
com a superação é mais do que um limite, né? É a explosão mesmo de um talento e de uma visão e de uma força de vontade. Uma história real e que é relativamente recente, né? Porque isso vai acontecer entre 2001 e 2005. É muito bom mesmo. É muito bom. O menino que descobriu o vento. Eu quero indicar aqui, cara, uma banda. Eu dificilmente faço isso, né? Indicar música, bandas e tal. Mas é porque aconteceu uma história curiosa. Deixa eu contar a história curiosa antes de indicar a banda. Eu fui abastecer, né, o carro e tava tocando, né, o rádio do carro. E aí tava tocando uma música. E aí eu sempre saio de dentro do carro, porque é a recomendação. Quando você for abastecer, você não pode ficar dentro do carro. E até mesmo para você checar a bomba, essas coisas todas, se entrou a quantidade de combustível e tal. E aí então a porta ficou aberta, então ficou saindo a música que tava tocando. E aí tava tocando a música, o frentista olhou pra minha cara e falou assim: isso aí é Nirvana? Eu falei: não é Nirvana. Iron Maiden. Eu falei: não, também não é Iron Maiden. Aí, antes de eu tentar dizer o nome da banda, eu falei assim: então é Pantera. Eu falei: então, não é Pantera, cara. É uma banda chamada Macaco Bong. Aí o cara abriu, sei lá, a expressão do cara foi ótima. Macaco Bong. Agora eu descobri uma banda nova. Então essa é a banda que eu quero indicar hoje aqui na Dica Cultural. Uma banda chamada Macaco Bong. É uma banda lá do Mato Grosso. É uma banda instrumental. E, cara, os caras produzem um disco por ano, praticamente. E quando eles surgiram, em 2008, tinha um amigo meu que tinha um blog na época, que influenciava bastante e tal. E eu indiquei essa banda, o nego falou assim: pô, você é maluco? Você tá indicando uma parada que ninguém nunca vai gostar. E os caras estão aí, né? Então, da banda, eu indico três discos muito legais. Que o primeiro é o disco de estreia deles, Artista Igual Pedreiro. O segundo disco que eu indico, não é o segundo disco da banda, mas o segundo disco que eu indico é o This Is Rolê, que também é instrumental. E o outro que eu indico é o Deixa Quieto. E esse Deixa Quieto, ele é interessante, que é o seguinte: é uma releitura da banda para as músicas do disco Nevermind do Nirvana. Então, Nevermind e Deixa Quieto é a mesma coisa. Nevermind em inglês quer dizer esquece, deixa pra lá e tal. E Deixa Quieto tá a mesma coisa. E os nomes das músicas, né, do disco do Nirvana visam umas coisas muito legais, do tipo Smells Like Teen Spirit. No Macaco Bong vira Smiles Like Teen Sprite, né? Bloom, em Bloom vira no Bloom. E tem uma coisa que é muito legal, que é com Easy ou Uber, né? Come As You Are vira com Easy ou Uber. Então vale dar uma pesquisada. A banda é muito legal, é rock instrumental. Quem gosta de rock, tá aí, Macaco Bong, banda do Mato Grosso, vale muito a pena você escutar. Tá lá no Spotify, tá no YouTube também, eles têm um canal no YouTube, dá pra você escutar de grátis, vale muito a pena. Eu vou indicar um livro hoje que eu ganhei do professor de História no curso de Comunicação, chamado Propaganda Responsável, o que todo anunciante devia fazer. É um livro um pouco indicado mais para quem está cursando, mas ele também serve para qualquer pessoa que quer ler e entender. Aqui ele demonstra várias propagandas onde as marcas foram responsáveis e acabaram passando uma mensagem errada, né? Socialmente errada, dentro das suas propagandas, dentro da sua comunicação, né? Buscando somente a venda e muitas vezes por maldade mesmo, vendo que tipo uma criança fazendo algo que uma criança não pode fazer,
perigoso ou sexista, alguma coisa desse tipo, né? Mas mesmo assim botavam pra divulgação. Então é muito legal. Ele é da Ana Cláudia Marques Govato, uma mestre em comunicação social. É bem rapidinho, bem pequenininho, e se você quer entender como funciona o mundo da propaganda, é bem legal pra você começar. Beleza. Eu vou indicar um filme que eu acabei assistindo só metade dele. Eu precisei parar pra vir gravar, mas está na Netflix. É o Durante a Tormenta. É um filme espanhol. Tem até uns atores que eram lá do La Casa de Papel. E ele é uma ficção científica, assim, misturada com um suspense. É a história de uma mulher que vai morar numa casa, ela, o marido e uma filha. E nessa casa, há 20 e poucos anos atrás, tinha acontecido um garoto que morava nessa casa e morreu, né, vítima de um atropelamento. E aí ela, de uma forma lá, meio misteriosa, ela consegue salvar a vida desse garoto no passado. Só que isso muda o futuro, né? Todo mundo que já assistiu filme de ficção científica sabe que se você mudar o passado, você muda o futuro, consequentemente. Você cria uma nova linha temporal. Então, e aí ela vai, né, precisa tentar recuperar essa linha temporal dela, que ela tinha uma filha, não tem mais, ela era casada com um marido que não é casada mais. Então ela quer retornar essa vida novamente. É um filme bem interessante. Eu estava até comentando aqui com a Mariana que uma das coisas boas da Netflix é que ela te dá essa possibilidade de não ficar só nos filmes americanos, né? A gente é muito influenciado pelo cinema americano, e a Netflix tem muito filme francês, inglês, espanhol, às vezes argentino, que são muito bons e estão ali disponíveis. Então fica aí a dica, Durante a Tormenta, tá na Netflix. Beleza? Para encerrar, muito obrigado a todos que ouviram. Obrigado, Angélica, Bruno e Paulo, pela participação aí, mais uma semana juntos. Esperamos que os ouvintes tenham gostado, né? Se gostou, dá um like, dá uma compartilhada, comenta aqui com a gente. Nós gostaríamos de avisar que nós estamos agora também com um grupo no Telegram. Então você que nos ouve e quer, né, bater um papo com a gente, discutir suas ideias, às vezes sugerir pautas, nós criamos esse grupo para trazer o ouvinte mais para perto de nós, né, para nós conhecermos quem são nossos ouvintes. Nós sabemos que nós temos ouvintes, nós sabemos que esses ouvintes curtem muito o nosso trabalho, porque estão sempre ali, né, um comentário aqui, um comentário ali, um compartilhamento, uma interação na rede social. Então nós criamos esse grupo justamente para tentar nos aproximar um pouquinho mais e descobrir o que a gente pode fazer para melhorar a divulgação, para melhorar o nosso próprio conteúdo aqui. Então, trocar uma ideia. Então, se você quer, né, participar com a gente, estar presente com a gente, trocar umas ideias bacanas, tem o link aqui no post, tem o link em todas as redes sociais, tá, do grupo do Telegram. Então procura lá no Telegram o grupo do Papo de Calçada Podcast. Segue os nossos links aí. No blog também, papodecalçada.blogspot.com, tem a imagenzinha lá, grupo do Telegram. Então é só entrar no nosso blog que vai ter imagem com o link direto para esse grupo no Telegram, tá bom? As redes sociais, @Papo Calçada, no Facebook, no Twitter, tá? Ajuda a gente lá. O Paulo tá lançando muitas enquetes, toda semana ele tá lançando uma enquete. Ele lançou um vídeo muito legal sobre o episódio de ditadura, né, do revisionismo histórico. Ficou muito bom o vídeo dele. Tá no nosso canal do YouTube, tá na página do Facebook. Então segue a gente nas redes sociais e nos canais, que vocês vão estar sempre por dentro de todas as nossas atualizações dos conteúdos que nós estamos lançando. Segue lá o TV na Calçada, o Remix, e nós estamos sempre juntos por aí. Valeu, galera. Um abraço. Abraço, rapaziada!